Pessoal, nós vamos entrar agora em uma das fisiologias mais incríveis que existe, que é o sistema límbico. Porque, pare e pense por um momento só, você aí da sua casa, do lugar que você estiver, assistindo pelo seu computador, pelo seu celular, para valorizar o significado de nossas emoções, tente imaginar a vida sem ela, ou sem essas emoções. Em vez dos altos e baixos diários que todos nós experimentamos, ora é ansiedade, ora é alegria, ora é tristeza, ora é medo, ora é raiva, ora é amor, a vida provavelmente nos pareceria uma grande planície vazia de existência, com pouco significado. Então, pessoal, eu, vocês, o João, cada um aqui, esse nosso amigo aqui na frente, é um ser emocionalmente competente. O mundo é extremamente aversivo. Se eu olho por trás ou atrás da minha janela, eu me deparo constantemente com situações que fazem com que o meu corpo tenha que ter uma resposta rápida. É, às vezes, uma prova que vai vir na segunda-feira, 16h40, e você tem mais 1000 coisas para estudar e um dia frenético na segunda. Com certeza, no seu corpo, no seu encéfalo, a ansiedade deve estar se manifestando. E que bom, porque se você tivesse uma certa apatia à situação, você não iria estudar, quem sabe não estaria aqui comigo nesse momento, do dia 27 às 10h46, escutando um pouco de neurociência. Então, meus queridos, a natureza, ela teve que forjar em anos de evolução, não foi tão fácil, um encéfalo emocionalmente competente. Olha que legal, nós somos seres emocionalmente competentes. E tudo isso é governado, é gerenciado, é controlado por estruturas subcorticais. Eu vejo aqui uma foto do encéfalo. Isso aqui tudo que eu estou contornando é o cérebro, esse é o cerebelo, e aqui embaixo é o tronco encefálico. Estruturas subcorticais, conhecidas como sistema límbico, governam esse aparato emocional. Esse aparato emocional. E quais serão os nossos objetivos? Toda palestra, gente, eu tento colocar como se fosse a tutoria, o PBL, objetivos. Eu vou seguindo um por vez, tá? Então, o primeiro objetivo, e ele tem que seguir uma ordem lógica, tá? Não tem como eu entender o funcionamento do sistema límbico se antes eu não entendo o que é uma emoção. Então, nosso primeiro objetivo, o que é emoção? Se eu entendo o 1, eu vou para o 2. Se eu entendo o que é emoção, quem estabelece a emoção? Sistema límbico. Então, 2. Qual que é a estrutura do sistema límbico? Quais são os constituintes desse sistema? E aí, depois eu entendo o 3. Se eu entendo a estrutura, ela ganha vida. Como que ele funciona? E aí, nós vamos ver um pouquinho de recompensa aqui, tá? E o quarto olha que legal, eu vi todo um aparato que vai da anatomia à fisiologia, da estrutura à função, e eu jogo agora esse conhecimento que um aluno do terceiro período começa a ter para uma clínica. Gente, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos aqui em Itajubá, aqui em Minas, só tem um jeito de aprender fisiologia, é você olhar por trás dela o que ela te oferece na clínica, tá? Então, toda aula minha, eu tenho 2 propósitos principais. Ser o mais didático possível para o aluno, e segundo, que ele veja o universo clínico por trás daquela história funcional, tá? E aí, uma das fotos que eu peguei com a Sara foi que vocês usaram esse conhecimento de sistema límbico e relacionaram com a encefalopatia traumática crônica e a alteração do humor. João, por exemplo, no seu PBL, vocês também viram essa relação do sistema límbico com a encefalopatia traumática? Vemos. A gente Beleza. teve esse objetivo. Então tá, gente, vocês vão percebendo que as aulas que eu tenho lá no Fisiologia Didática são aulas gerais que qualquer aluno de medicina do Amazonas a São Paulo, ao Rio, pode ver. Mas essas aulas são aulas, quando eu faço ao vivo, exclusivas, tá? Eu tenho um grupo que eu trabalho com aulas exclusivas que é assim, eles me mandam
Imagina, o PBL abre na segunda e fecha na sexta. Eles me mandam na segunda, eu crio uma aula igualzinho o objetivo, dou na quarta para que ele assista na quinta-feira, para que ele feche o PBL na quinta, tá? Então, como eu peguei os objetivos aqui da Sara, eu tentei criar algo que fosse o mais próximo que eles vão cobrar nessa prova, tá bom? Vamos lá. E aí, como que é a construção da aula? Eu pego o objetivo, peguei com a Sara, fui lá nos principais livros, o Guyton, a Silverthorne, o Candel, li todos, fiz um apanhado geral, é aquela busca sua, eu estou fazendo por você, tá? E aí, depois eu fiz um compilado disso, criando aqui as animações, tá? Então, vamos lá. Pessoal, começando, o que é emoção? E aí, sim, vai ser assim, tá vendo? Eu tiro o objetivo, entro nele, explico. Todo mundo entendeu? Beleza, nós vamos para o 2. Todo mundo entendeu o 2? Nós vamos para o 3. Legal? Então, vamos lá. O que é emoção? Eu acho que vocês já sabem, já viram, já devolveram isso para o professor. Vocês chamam lá, João, professor ou tutor? É Coitado do tutor. tutor? Quem que me respondeu? A Sara. Oi, Sara, prazer, tudo bem, Sara? Tudo bem, Rodolfo? E você? Joia, um prazer. Atrasada, mas eu cheguei. Imagina, imagina, você tem toda a justificativa do mundo. Você e a Larissa, que são mães aí, eu não sei se mais alguém é muito nobre vocês Olha, tá conseguirem ótimo. fazer. Mas assim, minha esposa também. Minha esposa, nós temos um filho de 5 anos, o Murilo. Ele tá aqui, deixa eu pegar só a fotinha dele aqui. Esse é o Murilo. Nós temos o Oi, Murilo, que fofo. que tem 5 anos hoje. A minha esposa, ela está no internato, no penúltimo, no 5º ano, no internato, e ela está esperando agora a Helena, nossa filha, ela está com 34 semanas. Então, imagina a loucura, ela é mãe, ela está gestante com 34 semanas, e no internato, está fazendo hoje no bloco de GO. Mas quem quer, né, tem uma turma que eu sei que trabalha aqui, que, né, tem que matar um leão por dia para fazer esse sonho, que é cursar medicina, e é por isso que eu tento... O ano passado eu fiquei até 3 dias antes de ganhar o Jorge na faculdade. Olha só, que nobre da parte de Tá você. aí. Que 7 bacana. meses. Passa muito rápido. O quê? Passa muito rápido. Aí. Passa, 7 Tá aí meses. Tá com agora. 7 meses? Ele fez 7 meses essa semana. Legal. Parabéns, viu? Para todos vocês aí, cada um com o seu leão que mata por dia, tá? Por isso que a gente tem que tentar aí dar esse apoio máximo ao aluno, porque cada um também tem por trás, nós olhamos apenas a cachaça, mas não o tombo, né? Então vamos lá. Pessoal, o que é emoção? Olha que legal, olha que bonito que é a definição. E eu vejo uma confusão imensa em emoção e sentimento. Nós vamos agora tentar lapidar isso. Primeiro, emoção. Essa é uma definição do Candel, não é do Rodolfo, não, tá? Emoção é um conjunto. Então, quando ele fala conjunto, eu já penso em algo amplo. É um conjunto de respostas fisiológicas frente a um estímulo emocionalmente competente. Vamos lá, então. Vamos pegar um estímulo emocionalmente competente. Uma cobra. Uma cobra é um estímulo emocionalmente competente, carregado. E aí, o que acontece? Olha que legal. Primeiro, nós percebemos o estímulo. Seja o som, uma imagem, o cheiro, o toque. Ah, não é uma cobra. Vai ser o barulho de um caminhão que quase me atropela ao atravessar a rua. Ah, vai ser o cheiro de fumaça em um ambiente que começa a pegar fogo. Estão vendo? Ou é uma dor de uma chapa quente que eu relo a mão. O mundo, ele entra no meu corpo e eu percebo. Mas vamos ficar com a cobra, que é um estímulo visual aqui, tá? Gente, quando esse estímulo ele é percebido, ele ativa uma engrenagem, uma maquinária aqui dentro do seu corpo que vai ativar quem? O nosso sistema límbico. Então, o sistema límbico ele está apto a pegar esse estímulo do meio. Gente, rapidinho, porque acho que alguém quer entrar. Deixa eu ver. Faz um barulhinho para mim. Vocês escutam quando alguém quer entrar? Ou não? Não. Não, né? Então tá. Oi, filho. Muito bem. O Thiago que entrou. Prazer, Thiago, seja bem-vindo. Gente,
De novo, estão vendo a minha imagem aqui? Sara e João estão falando comigo? Estamos. Beleza. Sim. E aí, quando nós enviamos para o sistema límbico, o que o sistema límbico faz? Ele vai estabelecer essas respostas fisiológicas. Quais são as respostas fisiológicas? Primeira coisa que ele cria, um sentimento. Nesse caso, qual é o sentimento? O medo. Ô, Rodolfo, mas e se não fosse a cobra? Fosse a imagem do seu filho? Quem sabe o amor? E se não fosse nem a cobra, nem o seu filho? Fosse você assistindo uma partida de futebol do seu time perdendo? A raiva? Gente, então o sentimento aqui é uma interpretação que o seu sistema límbico está dando para o processo emocional. Mas não tem só essa resposta fisiológica de sentimento. Não é só o Rodolfo vendo uma cobra com medo. O melhor de tudo, eu tenho respostas periféricas. Por exemplo, motoras, simpáticas e hormonais. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Vamos imaginar que esse é o Rodolfo. Primeira resposta motora, eu vou sair correndo da cobra. Ou, olha a minha face de medo. Então, olha como que a resposta motora, gente, ela é muito presente na emoção. Mas não é só o Rodolfo com o sentimento de medo, com a resposta motora da face de medo. Também tem respostas simpáticas. Com certeza o Rodolfo agora está tendo taquicardia. O Rodolfo está tendo sudorese, olha que o suor. Quantas respostas simpáticas também acontecem. E, quem sabe, também hormonais. É um Rodolfo agora cheio de adrenalina no corpo dele. Gente, olha que bonito. A emoção é um conjunto de respostas fisiológicas. O medo, a resposta motora, a resposta simpática, a resposta hormonal. Vamos mudar o contexto. Não é a cobra, é a prova. A bendita prova que vai ter de neurofisiologia na segunda-feira, 16h40. Então, o que vai entrar no corpo de vocês aqui? Vamos imaginar uma leitura de algum assunto que não está entendendo para essa prova. Você percebe esse estímulo, seu sistema límbico cria o quê? Ansiedade, você fica ansioso. Vem uma resposta motora, sua face fica desesperada assim. Vem uma resposta simpática, você começa a ter palpitação, taquicardia. Vem uma resposta hormonal, você fica cheio de adrenalina. Vamos imaginar uma outra situação. A Larissa, nossa colega aqui, ela está com muita saudade do filho, ou da filha, perdão, Larissa, eu não lembro, eu acho que você tem 2 filhos, né? Pela imagem que eu vi, que são 2 filhos lá. Vamos imaginar que a Larissa, ela está o dia todo estudando em casa e muito tempo sem ver o filho. Quando ela chega em casa, ela vê o filho. O sistema límbico dela cria o amor. Ela tem uma resposta motora, ela vai correndo e abraça ele. Taquicárdica e cheio de adrenalina também. Não importa se o estímulo emocional é bom ou ruim. O sistema límbico, ele sempre te dá esse conjunto de respostas fisiológicas. Meus queridos, o que é emoção? E esse exemplo, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? João, tem alguma coisa no chat? Não tem nada no chat. Não? Beleza. Então vamos lá. Já que eu entendi o que é emoção, é bem rápido, ó, checklist. Sempre é assim, ó. Eu entro no objetivo, fechou, fechou. Vamos agora, se eu entendi a emoção, quem faz a emoção? O sistema límbico. Qual que é a sua estrutura? Qual que é a sua anatomia? Aqui, quem sabe, começa a morar a dificuldade de vocês. Porque sistema límbico, ele não é igual estudar o cerebelo, que eu pego no laboratório de anatomia e pego, vejo a estrutura, é concreto, não é nada abstrato. Sistema límbico é abstrato. Sistema límbico são núcleos profundos. Então vamos lá. Em 12 anos, eu fui tentando trazer um jeito mais didático para explicar sistema límbico, e um jeito que eu acho que funciona melhor é, primeiro, quais são os elementos do sistema límbico? Quais são os núcleos que pertencem ao sistema límbico? E eu vou deixar vocês me ajudarem aqui. Eu nunca faço uma palestra sozinho, tá? Pessoal, qual núcleo que vocês conhecem que pertence ao sistema límbico? Quem quiser habilitar o áudio, por favor, fale. Quem quiser escrever, ou o João ou a Sara, por favor, me avisa. Quais são os núcleos, áreas
encefálicas que pertencem ao sistema límbico? Accumbens. Accumbens, muito bem. Quem falou? O tálamo, né? Tálamo, muito bem, 2. Então, ó, accumbens, tálamo, o que mais? Área septal. Tá, a área septal, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer os principais, porque se você entender o principal, depois eu começo a colocar as exceções, tá? Então eu vou tirar um pouquinho a área septal da jogada, beleza? O que mais? Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver. Hipocampo. Hipocampo, nossa, o hipocampo é um dos principais. O hipocampo é um grande protagonista, né? É o parahipocampal também, né? Isso. Quando eu falo hipocampo, eu já vou considerar toda essa questão de giro parahipocampal, tá? Mas tem um que é muito legal do medo. Vocês não falaram ele ainda. Amígdala. Amígdala, nossa, a amígdala, ela é hoje, quem sabe, um dos motivos que você sente ansiedade. Ela é um alvo para tratar o paciente de ansiedade e depressão. Eu vou comentar isso com vocês. É ali que, quem sabe, o cloridrato de sertralina vai agir, tá? Mas beleza. Eu vou colocar aqui agora, tá? Um resumão. Então vamos lá. Gente, eu vou colocar 6 principais. Principais, pô, não significa que são só esses, tá? Cada um com uma cor. Por quê? Porque aí depois eu pinto cada cor com o seu respectiva áreas, para facilitar. Então, primeiro, nós temos um tal de córtex cingulado. Esse córtex cingulado, pessoal, ele também recebe o nome de giro do cíngulo, tá? 2, hipocampo, que a Sara falou, nossa, esse hipocampo é muito, muito, muito importante. Depois nós vamos ver que ele é muito importante para a aula de memória no domingo, amanhã. Amígdala, a área do medo, da raiva, da ansiedade e também do amor. Fórnice e corpo mamilar. Gente, fórnice e corpo mamilar, muito importante aqui o verde, o amarelo, hipotálamo. Ó, não vamos confundir, isso pode até cair na prova, hein? Hipocampo é uma coisa, hipotálamo é outra, tá? Hipocampo forma memória. Hipotálamo, gente, ele dá as respostas periféricas. Eu pus em roxo aqui o tálamo. Falta alguns? Falta accumbens, falta área septal, tá bom? Tentei trazer aqui os principais. Agora que nós temos os nomes, vamos tentar ter um olhar um pouco mais anatômico. Então, eu vou pegar essa cabeça aqui, ó, faço um corte sagital, ó, lembrando dos cortes. Vocês estão me vendo também? Estão vendo só meu slide, por curiosidade? Tô te vendo também. Ah, ótimo. É porque eu também falo muito com as mãos, tá? Gente, quando eu faço esse tipo de corte aqui, ó, igual tá ali, sagital. Quando eu faço esse corte aqui, que corte que é esse? Aqui, ó, que eu vejo cima a baixo. Que corte que é esse? Sagital e esse? Transversal. Transversal, muito bem. E esse aqui, ó, que eu vejo frente e trás. Esse. Longitudinal. Pode, ou coronal, tá? Ou frontal. Muito bem. É muito importante saber corte, gente, porque quando vocês forem ler uma tomografia de crânio, uma ressonância, você tem que saber qual é o corte para tentar identificar aquele encéfalo, tá? Vamos lá, fiz esse corte. Quando eu faço esse corte sagital, ó, aparece aqui, vamos dar um zoom aqui rapidinho? Beleza. Ó, junto com o zoom, olha que legal. Eu vou pegar cada elemento desse com a sua cor e agora eu vou pintar nesse encéfalo, tá? Só por curiosidade. Eu vejo aqui, ó, o lobo frontal, isso aqui que eu estou apontando. Isso aqui é o corpo caloso. Isso aqui é o lobo parietal. Isso aqui é o lobo occipital. E esse aqui embaixo, ó, é o temporal. Aqui eu fiz um corte abaixo do tálamo, bem no mesencéfalo. Então eu tirei mesencéfalo, pontibulbo e cerebelo desse encéfalo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro em vermelho, tá? O primeiro em vermelho aqui é o córtex cingulado, ou giro do cíngulo. Olha que visão legal. Ele fica acima do corpo caloso e ele abraça quase todo o encéfalo. Ele está próximo do lobo frontal,
ele está próximo do parietal, ele está próximo do occipital. Então, o córtex cingulado, ele é uma área de entrada da informação no sistema límbico, porque ele está próximo de todas as áreas sensitivas, desde a imagem da cobra, como, por exemplo, no córtex somatosensorial, há um estímulo de dor, então ele pega todas as nossas modalidades sensitivas, e como ele está próximo dessas áreas sensitivas, ele é a porta de entrada do sistema límbico, tá? Qual outra área que eu vejo aqui? Em azul, olha aqui, uma estrutura que fica dentro do lobo temporal, né? Então, esse aqui é o meu lobo temporal. Em azul aqui é o hipocampo. Na frente do hipocampo em rosa, que parece aqui uma azeitona não, nossa, uma gota, uma azeitona. Eu tenho a amígdala. Então, ó, cingulado, hipocampo, amígdala. Outro. Gente, em verde aqui, ó, deixando o hipocampo e passando aqui embaixo do corpo caloso, em verde, eu tenho o fórnix. Olha o fórnix aqui, ó, o fórnice, tá? Você pode falar tanto fórnix ou fórnice. Então, esse rabinho aqui, ó, que sai do hipocampo é o fórnice. E essa bolinha, onde ele termina, ó, onde ele termina, é o corpo mamilar. Por enquanto, nesses nomes, alguma dúvida está aparecendo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza. E aí, esse aqui, ó, bem grudadinho com o corpo mamilar, aqui em amarelo, tá vendo? Esse aqui é o hipotálamo. Não vamos confundir hipotálamo com T de tatu com hipocampo C de casa. Hipocampo é uma coisa, em azul, hipotálamo é outra. E por fim, esse aqui em roxo é o tálamo. Então, gente, olha, um olhar do sistema límbico aqui. O que eu faço? Eu gosto muito de trazer uma outra imagem para a gente comparar. Essa imagem é de um livro chamado de Neurociência Básica, e esse aqui é de um livro que chama Princípios de Neurociência. De novo, lobo frontal, corpo caloso, lobo parietal, lobo occipital. Aqui embaixo, temporal, fiz um corte no mesencéfalo e tirei mesencéfalo, ponte bulbo, cerebelo. E aqui, ó, eu tenho em vermelho, córtex cingulado. Espera aí que tem alguém querendo entrar, perdão, gente. É porque quando alguém quer entrar, só eu consigo habilitar a entrada. É o Gabriel que quer entrar. Isa. Beleza. Vamos lá. Então, aqui em vermelho, olha o cingulado. Essa imagem é mais bonita, né? Eu acho essa referência melhor. Então, aqui o cingulado. O Gabriel acabou de entrar, prazer, viu, Gabriel? Então, ó, cingulado. Embaixo, ó, nas profundezas do lobo temporal, em azul, hipocampo. Também dentro do lobo temporal, vizinho a ele, amígdala. Saindo do hipocampo, aqui em verdinho, fórnice. Eu não pintei aqui, mas essa bolinha aqui, tá vendo essa bolinha aqui, ó, seria o corpo mamilar. O amarelo, hipotálamo, e o roxo, o tálamo. Gente, alguém sabe o porquê do nome sistema límbico? O que significa límbico? Alguém sabe? Sim ou não? É interessante entender até do ponto de vista anatômico aqui. Limbo é como se fosse a borda, né? Borda. Quem que está falando, a Sara? É. Tá, isso mesmo. Limbo, do latim limbo, significa círculo, anel, borda. Tá, Rodolfo, mas por que significa esse círculo? Gente, ó, pegando de singulados, hipocampo, amígdala, eu tô formando um anel em volta do diencéfalo, em volta do corpo caloso. Quando vários neuroanatomistas, como Papez, começou a estudar as estruturas, viu que formava um anel em volta desse diencéfalo. E aí deu o nome de sistema limbus, ou sistema límbico, tá? Pessoal, olha agora o encéfalo real, preservado. Olha que bonito. Esse aqui é um encéfalo real. Aqui em vermelho, córtex cingulado.
Aqui, tá. Eu não achei um encéfalo bom, só por curiosidade, gente, isso aqui é uma foto de um encéfalo do nosso laboratório de anatomia, tá? Que depois no Photoshop eu tirei as bordinhas. Eu fiquei com pena de cortar o tronco encefálico só para isso, porque eu uso muito tronco para dar neuroanatomia para os alunos aqui. Então, vamos imaginar que eu não estou vendo esse tronco por trás do tronco, lá dentro do lobo temporal que está aqui atrás, ó. Isso aqui é lobo frontal, isso aqui é parietal, isso aqui é occipital, e aqui atrás, ó, é o temporal. Por curiosidade, isso aqui é mesencéfalo, isso aqui é ponte, isso aqui é bulbo, isso aqui é começo de medula espinhal, isso aqui é cerebelo. Lá atrás do lobo temporal tem o hipocampo em azul. Em rosa, lá atrás, lá dentro, tem a amígdala. Olha o fórnix aqui, que bonito, ó. Saindo do hipocampo. Isso aqui tudo em amarelo, hipotálamo. E em roxo, o tálamo. Podemos fechar essas estruturas principais? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colaboração aqui no nosso momento 2? Não. Não? Beleza. Só para que eu entenda, vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido ou está de boa? Pra mim tá ótimo. Tá de Beleza. boa. Então tá, legal. Vamos lá, pessoal. Checklist da 2. Pô, entendi o que é emoção, entendi a estrutura. Agora é a parte mais legal. E o funcionamento? Como que é esse circuito de papéis? Quando vocês estudaram e desenvolveram esse sistema límbico, quando vocês falaram de funcionamento, vocês usaram muito essa ideia de papéis? Sim ou não? Só para que eu case com que possivelmente os professores vão fazer a prova. Eles falaram disso? Papéis? Circuito de papéis? Falou sim. Falou? Beleza. Então vamos lá. Funcionamento, gente. Ó. Esse é James Papez. Foi um neuroanatomista que viveu de 1883 a 1958. O que Papez traz? O circuito de Papez, gente, é uma das principais vias envolvidas na emoção. Mas é importante notar que desde sua criação original, a compreensão da neurobiologia da emoção expandiu muito. Papez, ele estudava por lesão. Hoje nós temos uma ressonância magnética funcional com um poder muito maior. Então, pesquisas subsequentes, tecnologias subsequentes, começaram a introduzir novas estruturas que Papez naquela época não viu. Por exemplo, a amígdala. A amígdala, que é a grande pivô do sistema límbico, foi descoberta depois, tá? Então vamos lá. Ó, se eu tenho a estrutura, cada uma com aquela cor, como que é organizado o circuito de Papez? Papez descreve que esse sistema, que é tão bonito, ele tem uma ordem de entrada e processamento. A informação ela entra num ponto, passa para outro, passa para outro e passa para outro. E a cada núcleo que ela vai passando, uma função vai nascendo. Vamos lá. O que ele coloca primeiro? Que as informações sensitivas, por exemplo, uma informação do córtex occipital visual, uma imagem, uma informação de um córtex parietal, a dor, enfim, toda informação sensitiva neocortical, localizada nesses córtex sensitivos, elas entram no sistema límbico pelo córtex cingulado. Então, o córtex cingulado, ele é uma porta de entrada. E aí, para qual estrutura, eu pergunto para vocês, o cingulado vai enviar essa informação? Para quem ele vai enviar primeiro? De acordo com o Papez. Para quem ele envia? A gente teve amnésia. E olha, tem a ver com a amnésia. Para quem ele envia? O que a gente tinha visto que ele vai para o hipocampo, não é? Isso, quem está falando? A Larissa. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. E os filhos estão com outra pessoa aí? Tá brincando no quintal. Legal, então tá. Isso mesmo, Larissa. Ele vai para o hipocampo. Olha que legal. Por quê?
existe um motivo anatômico. Eu gosto muito de neuroanatomia porque ela explica muita coisa. Pô, para ele poder mandar para fórnix, para tálamo, hipotálamo, enfim, tem um corpo caloso que não deixa. E olha por trás do corpo caloso, chega no hipocampo. Então é cingulado, hipocampo. Cingulado, hipocampo. Por isso que eu coloquei um cingulado, 2 hipocampo. E do hipocampo? O 3, Rodolfo. Agora você já contou o segredo do hipocampo, amígdala. Cingulado, hipocampo, amígdala. Cingulado, hipocampo, amígdala. E da amígdala? Gente, da amígdala para um circuito principal. Tem exceções aqui, tá, pessoal? Da amígdala, ele volta para o hipocampo. Olha que legal. Da amígdala, ele volta para o hipocampo porque no finalzinho do hipocampo nasce o fórnice. Então vai cingulado, tum, 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 tum. Hipocampo, tum, 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 tum. Amígdala, fórnice, corpo mamilar. Por enquanto, tranquilo? Sim? Tranquilo. E do corpo mamilar? Hipotálamo. E do Doutor. hipotálamo? Oi? Desculpa, só te interromper. Por favor, Eu é um tinha prazer. visto que ele vai para o hipocampo e aí ele já ia para o fórnix, para o corpo mamilar. Então, ele passa por esse processo antes? Olha, muito bom, tá? Quando chega no hipocampo, ele já começa a mandar para fórnice e corpo mamilar, perfeitinho. Mas o hipocampo, como ele está grudado com a amígdala, ele já pede uma ajuda para ela. E você vai entender daqui a pouquinho por quê. Só por curiosidade. A amígdala, ela vai digitar um medo, uma raiva, um sentimento. É a amígdala que vai deflagrar uma emoção melhor. Entendeu? Então, quando ele chega no hipocampo, ele já conversa com a amígdala para que a amígdala some com a função do hipocampo e isso possa ir mais completo para o corpo mamilar. Perfeito? Tudo bem? Perfeito. Entendi. Legal. Isso mesmo. Se interrompa, faça pergunta. É muito bom quando acontece isso. E aí, do hipotálamo, essa informação vai para onde, gente? Tálamo. E agora? Ó, então nós fizemos cingulado, hipocampo, amígdala, hipocampo, fórnice, corpo mamilar, hipotálamo, tálamo. Contamos o circuito de papéis aqui. E do tálamo, para onde vai essa informação? Essa aqui é uma boa. Para onde vai do tálamo? Eu tinha visto que iria para a cápsula interna. Tá. Pode ir para a cápsula interna. A cápsula interna, ela fica atrás do tálamo, muito bem, mas vai para uma região assim, para a emoção, que vai ser muito importante. Eu tinha visto que era o giro para hipocampal e depois ele volta para o hipocampo novamente. Olha que legal. Vamos lá. Quando saiu do cingulado e entrou no hipocampo, gente, o hipocampo é uma estrutura que fica dentro do córtex. A parte cortical externa chama giro parahipocampal. Já que vocês falaram no giro parahipocampal, eu vou só organizar isso na mente de vocês. Então é cingulado, tananana, chegou aqui nessa parte cortical. O hipocampo ele não está externo assim. A imagem, para ser mais didática, é como se você tivesse deixado transparente esse córtex, tá? Então é do cingulado, essa parte cortical chama giro parahipocampal. Então é cingulado, giro parahipocampal, hipocampo. Tudo bem? Não entendi. Você pode repetir, por favor? Posso sim. Vamos lá, ó. Nós fizemos uma construção aqui que está assim, cingulado, hipocampo, amígdala, fórnice, corpo mamilar, hipotálamo e tálamo. Fizemos essa. E aí vocês falaram giro parahipocampal. Eu também tinha escutado a Sara em outro momento falando giro parahipocampal. Eu não coloquei ele aqui, mas já que vocês, quem sabe, discutiram isso, eu vou acrescentar ele na minha explicação. Então, eu vou recomeçar ela, tá? Então, é cingulado, 1. Nesse 2, eu falei hipocampo, mas antes de entrar no hipocampo, como o hipocampo é uma estrutura que fica dentro do córtex, fica dentro, ele fica atrás do giro parahipocampal. O giro parahipocampal é essa parte cortical aqui, ó. É como se ela tivesse transparente, lá dentro eu vejo o hipocampo. Então é cingulado, giro parahipocampal, hipocampo.
E aí continua, amígdala, fórnice, por aí vai. Tudo bem? Então, o giro parahipocampal seria como se fosse o nosso 2.1 e o hipocampo 2.2. Ficou claro agora? Sim. Sim? Tá. Gente, cada percurso que a informação vai percorrer no sistema límbico, cada uma dessas estruturas vai ter uma função, que daqui a pouco eu mostro. Mas quando chega no tálamo, vamos memorizar só agora, depois vão entender. O tálamo manda principalmente, sabe para quem? Para o córtex cingulado. Ele devolve para o cingulado, ele devolve para o início do processo. Por que isso é importante? Quem me fala? Por que será que é importante devolver para o cingulado? Vamos imaginar. Quando essa informação está percorrendo todo o sistema límbico, eu estou criando uma emoção de medo aqui. Por que é importante o tálamo devolver para o cingulado? Porque se ela chegasse aqui no tálamo e ela se dissipasse, terminasse, imagina, eu vejo a cobra, você gera um ciclo desse de papéis, um circuito desse. Quando chegou no hipotálamo, se mandasse para o tálamo e ela sumisse, você ia esquecer da cobra, a emoção ia, como uma fumacinha fugaz, desaparecer, a cobra te pica. Um barulho de um carro que você vai atravessar a rua. Cria um circuito desse, na hora que começou a criar o medo, chegou no tálamo, a informação some ali, você esquece, o carro te atropela. Gente, o tálamo ele vai ter uma função tão importante que ele devolve a informação para o cingulado para que ela possa ficar repetindo, reverberando até você superar o estímulo emocionalmente competente. Até você sair correndo da cobra e não ver mais ela. Até você matar essa cobra. Até você atravessar a rua e não escutar mais o carro. Até você fazer essa prova ir bem ou mal, mas terminar ela. Perceberam, gente? Que o tálamo, ele faz a informação ficar repetindo, igual bala na boca de banguelo, até você superar o estímulo emocionalmente competente. Isso aqui é tão legal e é tão verdade que eu vou jogar um pouco no nosso dia a dia. Vamos imaginar que você discute com alguém na sua casa que você gosta muito. A discussão, ela cria essa função desse circuito de papéis e cria, quem sabe, a raiva da briga. E aí, você está no meio de uma aula e você se pega pensando, por que aquela pessoa falou isso? Gente, uma emoção não superada, ela fica repetida na sua mente. Tem gente que não consegue dormir, porque o seu tálamo foi treinado pela natureza em não deixar a informação se apagar enquanto você não vence, enquanto você não supera aquela emoção. Então, a função do tálamo ela é vital. Ele é um repetidor. Guarda isso. Ele devolve para o início, que é o cingulado, para que isso fique ciclando até você superar o estímulo emocional. Gente, por enquanto tudo bem, eu vou mostrar melhor essas funções. Por enquanto tudo bem nesse trajeto, cingulado, giro parahipocampal, hipocampo, amígdala, fórnice, corpo mamilar, hipotálamo, tálamo, volta para o cingulado. Por enquanto tudo bem? Sim. Sim? Então, ó, eu vou pegar e vou mudar a página aqui e vou pegar um outro livro para deixar isso muito claro. Olha só, uma outra imagem aqui. Começa onde? Aqui, nesse neocórtex, é todas aquelas áreas sensitivas, ó. E aí eu vou ter a imagem aqui, o circuito de papéis, e aqui um esqueminha que vai fortalecer. Vamos imaginar que a informação entrou no córtex occipital, a imagem da cobra. Entra onde? O primeiro azulzinho aqui, ó, córtex cingulado, ó. Entra de uma área neocortical, por exemplo, uma área visual, córtex cingulado. Córtex cingulado, hipocampo. Cingulado, hipocampo. Gente, e aqui, essa imagem não traz, está faltando quem aqui? Hipocampo, amígdala, tá? Então essa imagem, a minha outra é mais completa. A amígdala teria que estar aqui, ó, hipocampo, amígdala. Aí depois vai para fórnice, ó. Fórnice, chega aqui nessa bolinha que é o corpo mamilar, hipotálamo, tálamo, e do tálamo devolve para o cingulado para que isso continue se repetindo. Tá bom? Pessoal, vamos agora entender como esse circuito vai realizar funções.
Olha que bonito. A cobra. No começo da palestra, nós falamos, Rodolfo, primeira coisa, você percebe a cobra. E aí, aquele estímulo vai entrar no sistema límbico. Hoje eu já sei que ele entra no cingulado. E aí, ele vai causar todas aquelas respostas, o medo, a resposta motora, simpática, hormonal. Rapidinho, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Tem. Permitir. Permitir. Muito bem. Voltaram a ver minha imagem? Sara, João? Sim. Beleza. Agora, gente, é a parte principal da palestra. E eu acredito muito que, como professor falando aqui, tá? Se eu fizesse uma questão, eu ia fazer uma questão de fisiologia, de como funciona o sistema límbico. Porque se eu entendo como ele funciona ali, eu já tenho que ver os seus elementos anatômicos. E aí, eu falei, pô, se eu coloco isso naquela outra imagem mais anatômica, pode ficar difícil para o aluno. Então, eu tentei construir algo para vocês aqui, bem exclusivo, gente, que vai ser uma construção, como se fosse um fluxograma, tá? Eu achei bem mais didático. E minha dica, minha sugestão, quem sabe, tenta memorizar esse esqueminha que eu dei, tenta entender ele aqui, porque se pedirem na prova, se você fizer ele, eu tenho muita fé que você vai bem, tá? Então, olha só que legal. Vamos entrar aqui dentro desse encéfalo, lá dentro do sistema límbico, e entender, ó, o que aconteceu. Primeira coisa, ó, essa cobra, ela, deixa eu pegar meu laser aqui. Essa cobra, que é o estímulo sensorial, entrou em algum córtex sensorial. Então, eu vou lá e estimulei. No caso, qual é o córtex sensorial que eu estou estimulando? O córtex occipital. Lá no meu córtex occipital, eu estou criando uma imagem dessa cobra. É a primeira coisa que aconteceu. Tudo que vai estar aqui dentro desse quadro que eu fiz mais cinza, um cinza clarinho, vai ser o sistema límbico, tá? Mas percebam. Oi. Desculpa interromper. Então, Imagina. vamos supor, tudo que é estímulo sensorial que eu vi pela visão, na teoria a gente, então, recebe pelo hospital. Mas em caso, vamos supor, de temperatura, é a mesma coisa? Quem que tá falando? É a Sara. Ô, Sara, perdão, eu ainda não memorizei o som a você ainda. Sara, foi muito boa pergunta, tá? O que eu quero que você entenda? O nosso encéfalo, ele tem o sistema límbico, que são esses núcleos que vão ficar dentro desse quadro, tá? E ele tem áreas que eu chamo de áreas sensitivas. São áreas que percebem o mundo. Por exemplo, aqui no córtex occipital, eu tenho área sensitiva da visão, aqui eu crio imagem. Lá no lobo temporal, eu tenho uma área sensitiva da audição, eu crio som. Aqui no lobo parietal, eu tenho o córtex somatosensorial, que é uma área auditiva das sensações da pele, temperatura, tato, dor. Eu tenho a área do olfato, que fica no lobo, embaixo do lobo frontal. Então, quando eu vejo um encéfalo, ele é organizado em áreas sensitivas. Cada área sensitiva corresponde a uma modalidade sensitiva: imagem, cheiro, gosto, dor. Toda área sensorial, cada área sensorial cria sua sensação específica. O occipital não cria cheiro, é só imagem. O parietal não cria visão, é só temperatura, dor e tato. Mas o que todas carregam em comum, Sara? Olha que legal. Toda área sensitiva direciona a sua informação para o sistema límbico. Então, quando eu vejo uma cobra, é uma imagem que vai ativar uma emoção de medo. Mas quando eu estou numa mata fechada, Sara, e escuto um barulho de um guizo, opa, não foi? Eu não vi a cobra. O som vai trazer a mesma emoção de medo da cobra. Ficou claro? Legal. Fiquei. Então tá, muito boa pergunta, tá? Obrigada. Imagina, um prazer. Então, gente, hoje eu estou pegando qualquer informação. Vamos pegar uma informação sensorial visual. Eu estou vendo a cobra. Primeira coisa, eu vou criar a imagem da cobra no meu córtex occipital. Só que esse córtex occipital, gente, é uma imagem. Podia ser a imagem de uma flor. Podia ser a imagem do meu filho. O córtex visual, todos esses córtex que são
sensitivos não têm poder nenhum em criar emoção. É só imagem. Por isso que o encéfalo é tão legal. Cada área faz alguma coisa. Depois que eu criei essa informação, essa imagem, olha que legal. Eu envio para o sistema límbico. Lembra nosso vermelho? Eu vou respeitar as cores aqui, nesse esqueminha. Então, ó, a porta de entrada do sistema límbico é o cingulado. Toda a área sensitiva, pum, mandou para ele. Função do cingulado, a principal função dele, é a porta de entrada para esse sistema límbico. Por enquanto, tá tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. E aí? Seguindo a ideia de Papez, o cingulado manda para quem? Hipocampo. Então, aquela informação, ó, de novo, ó. Imagina que isso aqui é informação indo, ó, esse sinal elétrico. Entrou em cingulado, cingulado manda para hipocampo. Lembrando que passa pelo giro para hipocampal, né? Eu tirei esses detalhes aqui, tá? Gente, pergunto. Cingulado, porta de entrada, ok? E qual que é a função do hipocampo? O que o hipocampo vai fazer? Memória. Tá, adorei, tá. Ele vai fazer a memória ou ele vai evocar as memórias que se relacionam com aquele estímulo? Evocar. Isso. Por quê? Pô, se eu vejo a cobra, eu vou formar a memória dela. Demora horas, morri, picou. Escuta, eu tô passando uma rua, o barulho do caminhão, nossa, eu vou criar uma memória que esse barulho de caminhão foi atropelado. Gente, essa é a parte mais legal. O hipocampo, em milésimos de segundo, ele vai tentando evocar tudo que é arquivo que se relaciona àquele estímulo que você tem. E ele pega, nossa, cobra, nossa, eu sei, eu já vi uma cobra cascavel, nossa, eu já assisti Discovery Channel, e ali eu vi que essa cobra consegue matar mais de 10 homens. Nossa, essa cobra tem cabeça triangular, ela é a venenosa. Nossa, eu não quero morrer porque eu quero terminar a medicina. Gente, em milésimos, olha como o seu encéfalo é bonito. Em milésimos de segundo, o seu hipocampo começa a evocar tudo que se relaciona com aquele estímulo que é emocionalmente competente. Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Beleza. Então, olha, é um Rodolfo vendo a cobra no quarto do hospital. Em paralelo, essa imagem está entrando no cingulado, está chegando no hipocampo e evocando memórias. Isso é muito rápido. Bom, não adianta nada, é um Rodolfo vendo a cobra com memória da cobra, ele vai ser picado e vai morrer. O hipocampo manda, então, para a amígdala. E a amígdala pulsola, vai brilhar. Tum, 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 tum. A amígdala não vai evocar memória. A amígdala vai fazer o quê? Ela cria o medo da cobra. Nesse momento, é um Rodolfo vendo a cobra, com memórias da cobra e agora com medo. E tudo muito rápido, é tudo quase junto. E agora? Pô, a cobra vai me picar. Não basta ter medo, não basta ter memória. E aí, gente, por isso que o sistema límbico é tão bonito. Cada elemento tem sua função. A amígdala fala hipocampo. Rapaz, a gente precisa de uma resposta. Então, da amígdala, essa informação volta para o hipocampo, ó. Tananana, vai para o fórnice. Lá no fórnice, corpo mamilar, eu tirei o corpo mamilar aqui para facilitar, tá? Então, vamos lá. Amígdala, hipocampo, fórnice, corpo mamilar, chegou no hipotálamo. O hipotálamo não evoca a memória. O hipotálamo não cria esse medo. O hipotálamo agora colabora com a sua parcela. Qual que é? Ele vai desencadear as respostas periféricas. Gente, o hipotálamo vai lá e ativa uma resposta motora. Rodolfo sai correndo. Vai lá e ativa uma resposta simpática. Para que o Rodolfo possa correr, olha que natureza bonita, ele precisa de mais oxigênio para o músculo dele. Então o coração do Rodolfo bombeia mais sangue. É um Rodolfo saindo correndo, taquicárdico. E aí, o hipotálamo ainda vai e traz, graças à hipófise, uma quantidade absurda de hormônios, como cortisol, adrenalina. E é um Rodolfo saindo correndo, taquicárdico,
cheio de hormônio no seu sangue para sustentar essas respostas periféricas. Gente, olha que legal. O hipocampo traz uma memória que desperta o medo da amígdala, que traz as respostas periféricas hipotalâmicas. Esse é um dos sistemas mais completos que o corpo tem. Ele é velho, o animal, eu pego meu gatinho aqui em casa, eles têm raiva igual a minha. E é um sistema que mesmo um humano evoluindo, ele prevalece porque eu tenho que ser um ser emocional. Eu só sobrevivo à buzina do carro, ao barulho da cobra, a uma prova, ao nosso dia a dia que é tão intenso, porque eu tenho esse aparato aqui dentro. Por enquanto, tudo bem? Sim? Tudo bem. Beleza. Gente, tô acabando, tá? Prometo. Bom, do hipocampo, olha que legal. Do hipocampo, não. Desculpa, perdão, do hipotálamo. Lembra que vai para tálamo? Por quê? Quando chega no tálamo, o tálamo ele é tão inteligente que ele fala, opa, se isso se esfriar, a memória vai sumir, o medo vai desaparecer, a resposta periférica vai acabar e eu vou ser picado pela cobra. Então o tálamo devolve para o cingulado. E ele vai fazendo isso, vai fazendo essa informação reverberar, repetir igual bala na boca de banguelo de novo, até você superar esse estímulo emocionalmente competente. Enquanto isso não acontecer, você não faz essa informação sumir. Por isso que aquela discussão, aquela briga mal resolvida, você se pega pensando nela toda hora. Gente, aqui eu tenho o circuito de papéis, a anatomia, os núcleos, e cada um com a sua função. Eu fiz especialmente para vocês essa explicação, esse slide. Quem quiser aí, tira um print da tela, sei lá, mas usa isso se pedirem, quem sabe a função, eu acredito que vão acertar. Perguntas aqui? Não. Não? Tá. Bom, tem uma pergunta, eu tenho. Mas será que existe algum controle para o sistema límbico? Será que as nossas emoções ficam queimando de maneira desgovernada? Existe um controle, claro que existe. Quem me fala qual é Isso vai ser muito importante para a clínica. Ó, eu gosto muito de fazer o quê? Essa fisiologia, passo a passo, fizemos a fisiologia, agora eu entro no universo clínico. A fisiologia é a base da medicina, a base da clínica. Eu não tenho uma ciência mais importante. Será que existe um controle do sistema límbico? Existe. Quem já viu, quem estudou para esse problema do PBL aí, qual é a área que vai controlar o sistema límbico? Qual, meus queridos? E a área será do meu encéfalo que controla o sistema límbico. Vamos ver se vocês conseguem. Alguém imagina? Essa história da encefalopatia traumática tem muito a ver com essa área. O sistema límbico é a área da emoção. Essa outra área é a área da razão. Frontal? Isso. Quem falou? Carolina. Carol. Oi, Carol. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Carol, você está entendendo? Está ficando tranquilo? Tá ótimo. Então tá. E está no terceiro período, está gostando do curso de medicina? Tô. Que bom, Carol. Muito bom. Vamos lá. Então, gente, olha que legal. Em azul aqui, eu vou ter o meu sistema límbico, que é o encéfalo emocional. Ó, todos os elementos. O cingulado, o hipocampo, a amígdala, o fórnico, o mamilar, hipotálamo, tálamo, tá aqui. E em preto eu vou fazer meu CPF, não é meu CPF documento não, tá? O CPF, ó, é o meu córtex pré-frontal. Esse aqui, ó, essa área em preto. Gente, enquanto o azul é o encéfalo límbico, o encéfalo emocional, o preto é o encéfalo da razão. Existe uma briga dentro de nossas cabeças como se fossem os gregos e troianos. Sempre um vai prevalecer, ou mais emoção ou mais razão. Isso vai ditar a nossa personalidade, a sua personalidade, a minha. Eu, Rodolfo, por exemplo, eu me considero um ser mais emoção. Significa que o meu encéfalo límbico é mais forte que o encéfalo da razão. Alguns de vocês são mais razão.
significa que o córtex da razão dosa mais a nossa emoção. Mas isso é muito importante. Por quê? Vamos imaginar, um filme de terror, um estímulo ameaçador, um filme de terror. Se é um filme, é uma imagem, eu criei na área sensitiva aqui, ó, córtex visual, occipital. Eu mando para cingulado, cingulado passa por todo o circuito de papéis, pananana, hipocampo, amígdala, fornes, lá vai reverberando, e eu vou estimulando, por exemplo, a amígdala, e ela vai criando aqui o medo, filme de terror, medo, 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 medo. Vamos pegar um filme de terror aí. Como chama aquele filme que aquela mulher sai do poço mesmo? Chamado? É isso? Lembra daquele filme? Eu não assisto. É um filme de terror que tem uma mulher que sai de um poço. Tamara, Samara. Quem já viu esse filme? Só para curioso agora. Eu não assisto. Eu acho que é esse mesmo. É uma mulher que sai de um... Exorcista, pronto, sei lá. Imagina um filme Exorcista. O Exorcista é mais fácil que todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo já viu esse filme. Gente, se eu não tivesse o córtex pré-frontal, um filme do Exorcista me faria ficar a tarde toda trancado no quarto. Ele já seria emocionalmente competente para fazer minha amígdala não me deixar ir trabalhar. Mas o nosso córtex pré-frontal, olha que legal, ele envia neurônios que inibem ao sinal inibitório essa amígdala. Se eles inibem, é porque eles secretam algum neurotransmissor inibitório na amígdala. E eu pergunto para vocês, qual é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso? Qual é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso? Dopamina ou serotonina? Estou em dúvida. Eu gostei aí. Mas tem um que ainda é... O principal, um desses dois vai ser o desse aqui, tá? Mas tem um que é o em maior quantidade, que não é nem a serotonina nem a dopamina. Mas eu gostei dessa. Noradrenalina? Não, noradrenalina é um dos principais excitatórios. Qual é o Seria o GABA. GABA, isso, Inibe. isso, GABA. Muito bem, GABA. O GABA, ó, só uma dica de prova aí, tá? O GABA é o principal inibitório e o principal excitatório é o glutamato, tá? Guardem isso. GABA é o principal inibitório e glutamato é o principal excitatório. Bom, gente, mas nesse caso, é outro neurotransmissor inibitório que esse neurônio do pré-frontal vai secretar e vai desligar a amígdala, que é a serotonina. Muito bem quem falou. Gente, esse neurônio secreta serotonina. Quando um neurônio secreta GABA, eu chamo esse neurônio de GABAérgico. Quando ele secreta dopamina, dopaminérgico. Glutamato, glutamatérgico. E esse que secreta serotonina, qual que é o nome dele? Serotoninérgico. Serotoninérgico. Guardem isso, porque isso é importante para a farmacologia de vocês. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele inibe a amígdala porque ele envia neurônios serotoninérgicos que secretam uma serotonina, que essa serotonina, ó, ela vai inibindo a amígdala, ó, vai desligando essa amígdala. O amígdala, calma, é só um filme de terror. Então, essa gota de razão faz você controlar a emoção. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele coordena, ele regula as nossas emoções a partir de neurônios serotoninérgicos, que são inibitórios para essa função. Por enquanto. Então, na teoria, são os antidepressivos. Nós vamos ver que, olha que legal, já que vocês falaram disso, então eu vou falar. Bom, gente. É o próximo fechamento que a gente vai ter quinta-feira. É? Vai falar de TH e essas medicações, sabe? TDAH? É. Nossa, gente, eu adoro essa parte. Enfim, eu não vou conseguir comentar muito dela, mas eu vou dar só um gancho, tá? Então, ó, quando eu tenho esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade... eu vou fazer isso. Porque vocês vão ter esse fechamento, rapidinho. Ó. Vamos lá. Vou dar um zoom. Opa.
Eu peguei a caneta, deixa eu apagar ela. Vocês estão gostando do PBL? Estão aprendendo bastante? Ou ainda estão assim? Eu morro no PBL, eu quero morrer, eu quero pular na ponte todos os dias. Mas vocês têm palestra? Então, Não tem palestra que fecha o tema aí? Não, a gente tem, eles falam que é conferência, mas é totalmente fora de ordem, às vezes nem tem, e quando tem, quase ninguém vai, porque é uma pessoa falando aleatoriamente com os slides e pronto, e Nossa, tchau. que pena, porque assim, os nossos alunos aqui também não gostam do PBL, mas quando vem a conferência, gente, eles amam. São 120 alunos que ficam, o já fica lotado, eles não faltam nada. Porque é a hora, por exemplo, que eu pego essa aula que eu dou para vocês, eu faço ela ao vivo lá. Então, aquele aluno que estudou, eu consigo ir amarrando depois o que ele não entendeu, consigo aplicar aquilo na clínica. Nossa, aí passa a ter um sentido muito legal. Mas vamos lá, vamos pegar isso aqui, ó. Olha que legal. Então, o nosso córtex pré-frontal, a partir de neurônios serotoninérgicos, eles, por exemplo, controlam o nosso sistema límbico, inibindo ele. Tá. Vamos imaginar um paciente que tenha ansiedade, pode ser? Que é um transtorno do humor. Tem ansiedade, tem depressão, tem mania. Vamos pegar a ansiedade. Só um dado que é triste, tá? De cada 10 alunos de medicina, 4 fazem uso de algum ansiolítico, tá? Esse é um dado do Conselho de Medicina. Mas, enfim. Aqui na Unifran, eu acho que são 10. Ai, ai. Mas tem como controlar isso em outras coisas, tá? Também queria falar isso com vocês, mas não vou conseguir agora. Tem uma aula muito legal, que é a aula que envolve aí os transtornos do humor. É muito bacana. Gente, quando eu tenho um evento ansiolítico acontecendo, é esse sistema límbico em azul, quem sabe, mais desgovernado, trabalhando de maneira mais hiperativa. Bom, quando eu entendo isso, eu vou usar isso para a minha clínica. Peraí, se o meu sistema límbico está trabalhando mais, a minha amígdala está causando mais atividade, mais ansiedade, eu posso ter dois pontos que eu posso tratar essa ansiedade. Ou indo na causa que a amígdala está ficando ansiosa, por exemplo, a prova, e a prova passa, e aí a amígdala se esfria, ou eu não ataco a causa, eu não ataco o que está causando a emoção, mas eu posso, olha que legal, fortalecer o córtex pré-frontal para ele desligar melhor aquele evento emocional. E aí eu pergunto para vocês, qual é o principal medicamento que, não o principal, mas um dos mais utilizados para tratar aí a ansiedade? Qual que é? Sertralina. Sertralina, fluoxetina, e vai, né? Você já, por curiosidade, leram o mecanismo de ação desses medicamentos, como o cloridrato de sertralina? Já leram? Como ele age? Ele é um inibidor olha que legal, ele é um inibidor de recaptação de serotonina. Gente, quando eu falo recaptação, é o seguinte, quando esse neurônio serotoninérgico do córtex pré-frontal secreta uma serotonina na amígdala, essa serotonina nessa fenda sináptica vai inibir a amígdala. Só que é fisiológico que depois de um intervalo curto, eu pego essa serotonina e devolvo para dentro do neurônio e ela para de agir. Eu chamo isso de recaptação. Se nesse caso eu tenho uma amígdala mais frenética, trabalhando mais, e se eu inibir essa função fisiológica de recaptar? Eu deixo a serotonina mais tempo agindo. Se eu deixar ela mais tempo, eu estou indiretamente deixando essa via serotoninérgica mais forte. E com isso eu doso melhor aquele evento de ansiedade. Entenderam? Sim. Fez sentido? Tá. E aí eu teria que ter mais tempo para explicar qual é a relação do TDAH com isso tudo. E aí o TDAH vai entrar um outro neurotransmissor importante, que é a dopamina, tá? Mas vamos guardar essa serotonina hoje, quem sabe, em um outro momento eu faço a dopamina com vocês. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Parece que tinha. Não? Tá. Gente,
Podemos checar, então, o funcionamento do sistema límbico? Ó, tô acabando. O que é emoção foi, a estrutura foi, o funcionamento foi, e ainda apliquei um pouquinho na clínica aqui com essa questão das vias serotoninérgicas. Para encerrar, eu queria falar com vocês a relação da encefalopatia traumática e o sistema límbico, tá? O último slide, eu agradeço a paciência de vocês que estão me escutando até agora. Gente, olha que legal. A encefalopatia traumática crônica também é conhecida como encefalopatia do pugilista ou pugilística, porque é muito comum no boxe, tá? É uma condição neurológica geralmente associada a esportes de contato repetido que causam traumatismo craniano. O MMA, o boxe, o futebol americano. E é caracterizada, qual é a causa do problema? É um acúmulo de uma tal, de proteína tal. Gente, tem até um filme, né? Que é Entre Homens, como que chama esse filme? Meu Deus, esqueci. Que memória. Gigantes. Hã? Entre gigantes, não é? Isso, Entre Alguma coisa Gigantes. assim. Meu hipocampo tá ruim hoje, né? Entre Gigantes. Pelo menos para filme tá ruim. Olha que legal, vamos entender. Vamos lá. Primeiro, o que acontece? Vamos imaginar que o futebol, toda hora o jogador cabeceando uma bola. Ou o MMA, você tendo um impacto. Ou o pugilista. Ou não só o boxe, MMA, futebol americano, sei lá. Acredita-se que as primeiras áreas do cérebro afetadas pela encefalopatia traumática crônica são o lobo temporal, mas olha quem eu quero aqui. A principal até que ficou vermelha aqui. O córtex pré-frontal. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, ele, ó. O córtex pré-frontal. Ele é uma das principais áreas que bate contra esse calvário ósseo, contra esse crânio que é duro. Gente, o meu CPF, eu aprendi que ele é o que dosa, controla através das suas vias serotoninérgicas minhas emoções. Se eu começo a ter muito trauma aqui, os seus neurônios começam a sofrer um processo de neurodegeneração. Eles começam a morrer. Como assim? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um neurônio sadio e um neurônio que vai ter esse acúmulo de proteína tal e vai morrer. Mas eu queria mostrar o sadio. Eu tenho aqui, ó, o corpo do neurônio, os dendritos do neurônio, um axiônio do neurônio, e dentro do axiônio eu tenho um citoesqueleto. O que é um citoesqueleto? É como se fosse... Vocês já viram quando vai fazer uma coluna de concreto? Você não joga só cimento. Você coloca uma malha de ferro, vergalhão, para dar sustentação para aquela coluna. Esse vergalhão, esse ferro, seria o microtúbulo, ele que sustenta o axiônio que é grande do neurônio. E esse microtúbulo, gente, ele é formado por esses verdinhos aqui, ó, que são proteínas que eu chamo de proteínas tau. Essa proteína tau, ela é muito importante para dar, então, formato ao microtúbulo que sustenta o neurônio. Quando você começa a ter muito impacto, os neurônios do córtex pré-frontal começam a gerar um processo de inflamação. E essa inflamação recorrente, essas microlesões recorrentes, causam uma fosforilação da proteína tal. O que eu quero dizer? Trauma. Impacto. Essa região começa a causar um processo inflamatório que você começa a acrescentar muito fosfato, que eu chamo de fosforilação, na proteína tal. Por que isso é ruim? A proteína tal começa a formar uns emaranhados, ela começa a perder sua função, e com isso você começa a destruir, a perder o microtúbulo. Então trauma, fosforilação de proteína tal, perde a função, destrói microtúbulo. De novo, trauma, inflamação, hiperfosforilação de proteína tal, ela perde a função, destrói microtúbulo. Se destrói esse microtúbulo, o neurônio, seu axiônio, começa a sofrer uma neurodegeneração, ele começa a morrer. Gente, é que é uma via bioquímica maior, eu tentei ser mais didático e resumir ela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou entendido? Se chegar a comentar essa proteína tal aí no fechamento desse PBL,
A gente comentou, mas não aprofundou, porque nem eu tinha visto todo esse circuito que você mostrou. Mas deu para entender? Deu, agora esclareceu. Eu Tá. sabia que era por causa da proteção, mas não sabia o porquê, né? Então imagina que é uma proteína que está no microtúbulo, que quando ela começa a morrer, o neurônio, o axônio começa a degenerar. Pronto. Que aí até o Netflix fez um seriado muito legal, que é essa mente de Aaron Hernandes. Ele é um jogador do quê? Alguém sabe? Ele ficou muito famoso. De futebol o quê? Americano. Não Olha sei, o tamanho do não sei. homem. Gente, olha o cérebro dele. Vamos lá. Quando eu vejo um processo de neurodegeneração, só por curiosidade, isso aqui é substância branca, tá? Que estou apontando. Isso aqui, ó, a parte mais externa, a substância cinzenta, é áreas corticais, tá? E isso aqui em preto é o ventrículo. Olha o tamanho de um cérebro quando você tem essa encefalopatia traumática avançada. Teve tanta neurodegeneração aqui, tanta proteína natal tá matando esse encéfalo, que olha como que o córtex, ele fica fininho. Olha a grossura desse córtex e olha esse córtex como ele fica fininho. Na anatopatologia, eu chamo isso de afilamento, que fica mais fininho, cortical. Gente, é um córtex que fica tão fininho. Imagina esse córtex sofrendo morte aqui, ó, ele fica bem fininho. Se você tem área morrendo cortical, sobra mais espaço para o líquor que está dentro dos ventrículos ficar. Então, junto com esse encéfalo que fica menor, com esses afilamentos corticais, que mostram uma neurodegeneração, você tem uma dilatação ventricular. Olha o tamanho desses ventrículos laterais, olha o tamanhinho que é o fisiológico, olha o tamanhão que ficou. Olha o tamanho de um encéfalo normal, olha a doença avançada, o tamanhinho. É um encéfalo pequenininho, de tanta neurodegeneração, de tanta lesão que vai matando. E aí, imagina que nesses traumas, uma das primeiras áreas que morre é o meu córtex pré-frontal. Olha ele morrendo. Pô, Rodolfo, se você nos ensinou hoje que o córtex pré-frontal, ele governa a nossa razão, porque ele envia neurônios serotoninérgicos no sistema límbico, essas microlesões em córtex pré-frontal enfraquecem esse meu diretor da emoção. E aí, quando o córtex pré-frontal começa a morrer e eu passo a ter menos vias serotoninérgicas agindo no sistema límbico, é como se eu fosse perdendo o freio das minhas emoções. Esses pacientes, nessa encefalopatia traumática, começam a desenvolver transtorno do humor, depressão, agitação, raiva, ansiedade. Ficou claro, gente? Conseguiram associar toda essa beleza que é a fisiologia com a clínica aqui? Sim? Dúvidas? Estou acabando. Sim, não. E aí, fechamos o último objetivo. Eu acho que a Carol queria falar alguma coisa que ela tinha levantado. Opa, vamos lá, Carol. Não sei se foi- Oi, não, é porque eu também sei de uma outra proteína, aquela beta... Amiloide. Isso, aí ela também é mais ou menos o mesmo mecanismo, assim? Ó, a beta-amiloide eu vou falar com vocês amanhã na aula de memória. A beta-amiloide ela está muito mais envolvida com Alzheimer, tá bom? Ah, entendi. Uhum. Mas guarda ela, gostei, guarda ela aí, tá? É muito legal essa parte. Bom, pessoal, então a ideia da aula sempre é assim, ó. Vai passo a passo. E em cada objetivo nós vamos animando, tá? Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem final que o corpo, ele tem uma sincronia perfeita mente e corpo. Nós somos seres emocionalmente competentes. Nós, hoje, estamos aqui, nesse sábado, quase meio-dia, escutando o cansativo do Rodolfo falar, porque um evento emocional está sendo criado aí no encéfalo límbico de vocês. Uma ansiedade da prova. O medo de não querer ir mal porque não quer pagar uma DP, que é super cara. E isso faz com que você tenha toda a circuitaria que a informação ela entra, o simulado manda para o hipocampo, e no seu hipocampo, opa, prova! Nossa, eu sei isso, não sei, começa a evocar as memórias, manda para a amígdala, ansiedade. A amígdala manda para a fórnice hipotálamo,
O hipotálamo vai na resposta motora, você toma nota de alguma coisa. Simpática, você tem taquicardia. Hormonal, você tem mais adrenalina. Tálamo, devolve para cingulado para que isso se reverbere até você superar essa prova. Eu espero, sinceramente, que vocês possam superar essa prova. Porque nós somos seres emocionalmente competentes. E eu agradeço muito. Obrigado pela emoção, obrigado por participarem até agora. Tá bom? Foi um prazer imenso.